Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito. Muito bom dia. Com essas palavras de Jesus, nós começamos mais um dia. São palavras confortadoras de Jesus para os seus discípulos, falando que um dia ele voltaria aqui a essa terra, buscar os seus filhos, para que ele pudesse viver com o Senhor por toda a eternidade. É o maior desejo do nosso coração. A cada dia, quando nós nos levantamos, o nosso coração se descansa nessa promessa, na esperança de vermos o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, nos encontrarmos o nosso Senhor e estarmos com Ele por toda a eternidade. Quero deixar com você também, nessa manhã, um versículo da Palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 102, onde o salmista Davi diz o seguinte: não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Salmo 119, versículo 102. Nós precisamos a cada dia nos assegurarmos na palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Ele fundamenta a nossa vida nessa terra. É um muro de proteção, nos leva a cada dia a amarmos cada vez mais ao nosso Deus. É por isso que a cada manhã nós nos levantamos e os nossos primeiros pensamentos se voltam para o Criador. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 3, o versículo 1. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Estudar o livro de Jó é um desafio para todos nós, porque é um livro que trata a respeito do sofrimento humano. Mas eu confesso a você, quanto mais nós nos humilharmos diante de Deus para aprendermos a respeito desse tema, tenha certeza que Deus irá conduzir a nossa vida, que Deus irá se revelar para cada um de nós. E através do estudo desse livro, nós teremos uma compreensão muito maior da maneira como Deus lida com os seus filhos que estão aqui nessa terra. Mas não podemos nos esquecer que Moisés, que era um homem erudito, culto, preparado para ser o futuro faraó do Egito, ele tem uma linguagem extremamente poética. Palavras que são mencionadas apenas uma única vez nesse livro. Não encontramos uma repetição da mesma. Alguns personagens e até argumentos que são colocados aqui são mais argumentos filosóficos. Mas Moisés recebeu uma educação no Egito por mais de 40 anos, estudando na maior universidade da época. E mais, recebendo a inspiração divina para compor esse livro, tenha certeza, é uma bênção para todos nós. É por isso que eu convido você. A cada dia nós precisamos nos humilhar diante do autor desse livro e aprendermos mais, para que nós saibamos que diante do grande conflito que nós estamos vivendo, nós saibamos de que lado nós devemos nos posicionar. Mas antes de darmos continuidade, nós precisamos atentar para os 2 primeiros capítulos desse livro. São as afirmações de Satanás. Será se Jó debalde serve a Deus por amor, fidelidade, ou é por causa das bênçãos que ele recebeu na sua vida? Na verdade, Satanás estava acusando a todos os cristãos. Será se a religião é uma mera fachada? Aqueles que se dizem cristãos estão em busca de uma bênção? Se essa bênção for tirada, será se esses cristãos se manterão fiéis ao Senhor? Estas eram as acusações de Satanás. Mas através das páginas desse livro nós iremos entender que Jó tinha uma fidelidade a Deus a despeito de tudo que ele tinha recebido. Jó amava ao Senhor com todas as suas forças e nos leva a cada dia a vivermos o mesmo ideal. No capítulo 3, no versículo 1, nós encontramos Jó rompendo o silêncio, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Por 7 dias ele se manteve em silêncio, mas ao abrir a sua boca ele amaldiçoou o dia que ele tinha nascido. Diante da perda dos seus filhos, de todos os bens que ele possuía, ele acreditava que apagar o dia do seu nascimento seria a solução para amenizar a sua dor. Mas vale a pena salientar nessa manhã que com essas declarações Jó não estava condenando a Deus, Jó não estava renunciando à sua fé. Jó reconhecia que ele vivia num mundo de pecado e o pecado tinha afetado a sua vida. Do versículo 11 ao versículo 26, Jó começa a fazer uma série de perguntas retóricas. São frustrações do seu coração. Ele reconhece que simplesmente pelo fato de nascer, ele já estava vivendo uma vida de sofrimento.
É por isso que ele compreende que se ele não tivesse nascido, para ele teria sido vantagem. Dos versículo 13 ao versículo 26, Jó está vivendo um momento de depressão tão profunda, de tristeza e uma dor na alma tamanha, que ele acredita que se ele perdesse a sua vida, para ele era lucro. Viver diante de tanto sofrimento era sofrer cada vez mais, era vivenciar cada fase da sua vida de uma forma angustiante. Mas se ele perdesse a sua vida, ele encontraria alívio para todas as suas dores. Como nós podemos ler no versículo 14, Jó acreditava que a sua vida se igualava com a vida dos faraós. Embora os faraós estivessem os seus corpos colocados dentro daquelas pirâmides, eles já não mais podiam vivenciar nenhuma experiência entre os humanos. Jó acreditava que se ele se mantivesse naquele estado, ele também estaria em melhor condição. Para Jó, a vida terrena perdeu completamente o sentido. Ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu tudo o que tinha. Apenas no decorrer do tempo, ele começa a vislumbrar de que a vida com Deus é que se sobreporia à vida que ele tinha vivido nessa terra. Portanto, começava a olhar agora para a eternidade, na esperança de se encontrar com o seu Senhor, com o seu Deus e viver com o seu Deus por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 3 do livro de Jó, nós precisamos parar para refletirmos a respeito de alguns pontos. O primeiro deles, muitas vezes nós só paramos para pensar na morte no dia quando nós nos deparamos com um amigo que foi sepultado ou está sendo sepultado. Mas todos nós precisamos parar para pensarmos nesse momento da nossa vida. Porque se Cristo não voltar aqui a essa terra, todos nós passaremos pelo estado da morte. Mas precisamos entender, porque Jó deixa muito claro para nós, a morte é como um sono. A morte traz o alívio do sofrimento dessa terra. Embora na morte não seja o final da nossa história, mas a morte interrompe todas as nossas relações com as pessoas que se encontram nessa terra. Mas aqueles que amaram a Cristo serão convidados mais uma vez a estar com vida e a se encontrar com o seu Senhor e viver com o Senhor por toda a eternidade. Nós podemos entender o que acalentava o coração de Jó, o que lhe trazia a esperança era de um dia poder se levantar do túmulo, do pó da terra, se encontrar com o seu Deus e viver com o Senhor para todo sempre. Nós que vivemos nessa terra precisamos compreender. A nossa história não se limita a essa terra. Aqui nós começamos uma história, mas a nossa história não se limita a vivermos aqui para sempre. Um dia nós seremos chamados pelo Senhor para que nós possamos viver com Ele. Aqueles que um dia dormiram o sono da morte também serão convidados a se encontrar com o seu Senhor e viver com Ele por toda a eternidade. Mas para que isso possa acontecer, hoje é o dia. Este é o momento. Esta é a oportunidade de graça que Deus nos dá de abrirmos o nosso coração, confessarmos as nossas falhas, aceitarmos a Jesus como sendo o único soberano Senhor da nossa vida, para que nós possamos receber das mãos do nosso Mestre a nossa coroa e vivermos com Deus por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.